Ora, agora sim, vamos poder então dar início ao webinar de hoje. O Informador Fiscal, hoje em parceria com a ADC Advogados, realiza mais um webinar sobre o tema regime de suspensão de prazos processuais e procedimentos decorrente das medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Eu agradeço, antes de começarmos esta parceria com a ADC Advogados, que estão sempre disponíveis, eu agradeço a colaboração e a disponibilidade. E hoje temos como oradores convidados o Dr. Daniel Alves da Cunha e o Dr. Hugo Alves, que irão então fazer uma apresentação sobre este tema, para posteriormente poderem esclarecer dúvidas que possam surgir de quem nos acompanha. Portanto, quem nos acompanha poderá fazer as suas questões através da área reservada para o efeito, portanto, em perguntas, nas perguntas e respostas, ou então no bate-papo, poderão também colocar a questão. No final da apresentação, eu colocarei as questões, então, aos nossos oradores convidados e terão, assim, as vossas dúvidas esclarecidas. Vou começar por passar, então, a palavra ao Dr. Daniel, que é quem irá começar, então, com a apresentação relativamente a este tema. Boa tarde, Dr. Daniel. Boa tarde. Também agradecer o convite, o sempre simpático convite do Informador Fiscal, e dizer que é um gosto, como habitualmente, estar aqui na vossa sala virtual a podermos debater e apresentar aqui alguns temas. Nós hoje, de facto, trazemos aqui um tema em que vamos dividir, eu e o meu colega Hugo Alves, vamos dividir aqui esta Lei 4B de 2021, portanto de 1 de fevereiro, que no fundo estabelece aqui um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais decorrentes das medidas que são adotadas no âmbito da pandemia que todos vivemos, portanto, e que já nem precisamos de replicar exatamente aquilo que estamos a falar. Portanto, esta lei aditou alguns artigos à lei original, à lei 1A 2020, que data já de 19 de março, portanto, e foi a primeira legislação produzida sobre questões procedimentais e de medidas relacionadas com a doença Covid-19. Algumas delas bastante interessantes. Eu vou abordar a questão da realização das assembleias de condóminos, que de facto é uma legislação produzida e que veio, do meu ponto de vista, muito tardiamente dar resposta a um problema que se arrastava já desde março, pelo menos de 2020, e depois a questão do tratamento de dados no âmbito do plano de vacinação contra a Covid. E a respeito da realização das assembleias de condóminos, esta lei 4B de 2021 introduziu aqui um artigo, que é o artigo 5º-A, que veio desbloquear a possibilidade de, sem qualquer tipo de dúvida, portanto, com segurança jurídica, haver lugar à realização de assembleias de condóminos. Já vamos ver que tem uma disposição muito interessante, que faz com que exista retroatividade relativamente aos procedimentos que tenham sido levados a cabo em assembleias promovidas no momento anterior à da entrada em vigor desta legislação, portanto, e que como que ratificou as assembleias que tenham sido realizadas antes, mas como disse, de facto, até agora havia uma grande incerteza e insegurança sobre a validade destas assembleias realizadas em estado de emergência, em estado de calamidade, enfim, outros estados que fomos conhecendo já desde março até esta parte. A primeira disposição relevante que aqui destaco relativamente à realização das assembleias de condóminos tem que ver com a colagem, por assim dizer, ao regime que já existia desde meados de 2020, dos chamados eventos corporativos. Estes eventos corporativos, no fundo, que são eventos que, por natureza, que agregam ou agregavam um conjunto muito grande de pessoas, que naturalmente tiveram também eles que se adaptar à realidade que todos vivemos, foram objeto de regulamentação, a primeira delas em agosto, com o despacho 7.900-A de 2020, e depois, posteriormente, em 18 de setembro, pelo despacho 8.998-C, também de 2020, que no fundo trouxe aqui as regras de interpretação daquilo que eram os eventos corporativos, enquadrados também
por diretrizes que foram libertadas pela Direção-Geral de Saúde e que, aliás, constam no portal da própria Direção-Geral de Saúde sobre as regras sanitárias a respeitar para levar a cabo estes eventos corporativos em tempo de pandemia. E, de facto, a primeira nota que aqui faço é a remissão, por assim dizer, para o regime destes eventos corporativos que é feita a respeito da possibilidade de se realizar assembleias de condóminos. Assembleias de condóminos essas que, observando estas regras dos eventos corporativos e outras com mais destaque vamos já explorar, são incentivadas, desde logo são permitidas, porque até aqui não havia legislação produzida e, portanto, entendia-se que não havia forma de realizar as assembleias de condóminos em período de pandemia. Por outro lado, é incentivada a realização das assembleias de condóminos desta forma que este artigo 5º-A refere, e a menção da lei é precisamente para todo o ano de 2021. Portanto, a expressão da lei é mesmo a realização de condóminos através de meios de comunicação à distância no ano de 2021. Portanto, este normativo pretende regulamentar a realização deste tipo de assembleias para todo o ano de 2021, independentemente da situação pandémica que estejamos a viver em qualquer momento. Portanto, estas regras aplicam-se quer estejamos a falar, portanto, à data, agora que estamos em fevereiro, quer em dezembro de 2021, de facto é incentivada a realização por outra via. E a forma de realização destas assembleias são por via da convocatória feita pela administração do condomínio, até aqui tudo normal, é assim que o Código Civil já regulamenta este tipo de assembleias, a sua constituição e o seu regular funcionamento, e também prevê a possibilidade de a maioria dos condóminos requerer, junto da administração do condomínio, a convocação regular da Assembleia de Condóminos, e que tem lugar exatamente por estes meios considerados à distância, preferencialmente por videoconferência, mas abre também a possibilidade de, em determinados casos, ser realizado num modelo misto, portanto, em que no fundo se viabiliza a realização da reunião com condóminos que estejam presentes numa sala e outros presentes através de meios à distância, como seja a videoconferência, as plataformas de vídeo, como, enfim, o Zoom, esta que estamos a utilizar, o Google Meet, tantas outras. Obviamente que este regime presencial que é aqui admitido deve observar precisamente as regras que referi antes relativamente aos eventos corporativos e que são, grosso modo, as regras sanitárias com as quais já nos habituamos a viver, nomeadamente a utilização de máscara, a desinfecção de mãos e o cumprimento de distanciamento social e de um número limitado de pessoas por metro quadrado em cada espaço físico. Este normativo permite também que, quando algum dos condóminos não tem a possibilidade de recorrer ao tal meio preferencial que é a videoconferência, transmite essa impossibilidade, e de forma fundada, transmite essa impossibilidade à administração do condomínio, que ela própria tentará, na medida do possível, e com, portanto, esforço nesse sentido, de facultar ao condómino precisamente os meios para que ele se ligue à Assembleia à distância. Se não for possível facultar estes meios, permite-se de facto que ele esteja presente em algum espaço físico regularmente organizado para o efeito, que em regra são aqueles espaços que já eram utilizados anteriormente, ou as salas de condomínio, ou as entradas dos condomínios, ou até as garagens dos condomínios, como muitas vezes sabemos que acontece. Portanto, disponibiliza-se esse espaço para que o condomínio que não tenha acesso aos meios à distância possa participar nas reuniões. Depois, uma questão muito importante que traz também este normativo tem que ver com as assinaturas. Portanto, a assinatura da ata, quando fisicamente o condómino não está presente, como se prefere, permite-se aqui a assinatura eletrónica qualificada. E hoje já existem, portanto, mecanismos de fácil acesso, já quase que está democratizado o acesso à assinatura digital qualificada, até pelo próprio cartão de cidadão e o mecanismo que é de autenticação que é facultado pelo governo, portanto, a plataforma Multicert, enfim, a DigiSign. Há várias plataformas já que permitem nós termos uma assinatura eletrónica qualificada, permite também naturalmente
quando aplicável à assinatura manuscrita, a qual pode ser aposta sobre o documento original ou então sobre a digitalização, e aí sabemos que também podemos simplesmente usar o próprio Acrobat Reader para fazer a inserção da assinatura digital. Abre também a porta de uma forma ainda mais facilitada, e do meu ponto de vista com bastante bom senso, diga-se, permitir que quando alguém tenha dificuldade em recorrer a um mecanismo de assinatura digital, portanto, e sabemos que ou uma faixa etária mais avançada ou quem não seja tão user-friendly de tecnologia, pura e simplesmente receba a ata por mensagem de correio eletrónico e responda a esse e-mail dizendo que concorda e ratifica o conteúdo dessa ata. Ao guardar, portanto, esse comprovativo, essa resposta dada pelo condómino, imediatamente a administração do condomínio tem a evidência que de facto está assinada, vamos chamar assim, desta forma informal, mas inequívoca por parte do condómino relativamente ao conteúdo da ata. Depois essa resposta deve seguir aqui um formalismo que é de facto anexarmos esse comprovativo ao original da ata. Dizer também por fim, ou voltar ao tema da questão da ratificação das assembleias que tenham sido realizadas anteriormente. De facto, também houve aqui uma preocupação grande, e ainda que esta legislação, esta regulamentação peque por extremamente tardia, aqui tenho que fazer um parênteses, de facto acho que é muito difícil compreendermos como é que desde março, em que é produzida a legislação e regulamentação relacionada com medidas excepcionais ligadas à pandemia, só quase um ano depois nós vemos regulamentada aqui a questão das assembleias de condóminos, mas de facto pelo menos houve aqui a preocupação de garantir que todas as assembleias que tenham sido realizadas desta forma, que agora valem que agora vale para o ano 2021, sejam consideradas perfeitamente válidas. Portanto, há aqui portanto, uma menção expressa de que todas as reuniões que tenham sido feitas até à data, seguindo, grosso modo, estes procedimentos, são consideradas perfeitamente válidas, não estando em causa a eficácia, quer da sua realização, do ponto de vista formal, quer da validade também das suas deliberações, que a partir de agora ficam inequivocamente dadas como boas. Depois, o segundo ponto que ia aqui abordar tem de facto que ver com o tratamento de dados no âmbito do plano de vacinação. Abre-se aqui, no fundo, de forma muito breve, mas também com alguma razoabilidade, abre-se aqui a possibilidade de, no âmbito dos planos de vacinação, seguir-se uma espécie de procedimento simplificado relativamente ao tratamento de dados para a vacinação. Como sabemos, os dados relativos à saúde estão, de acordo com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, inseridos na chamada categoria de dados chamados especiais, que beneficiam de uma proteção e de um grau de exigência substancialmente maior para que possam ser tratados com legitimidade, e de facto existe um formalismo adicional relativamente àquilo que são os dados pessoais comuns, e de facto aqui permite-se de facto uma forma algo simplificada por parte do Serviço Nacional de Saúde, sendo certo também que não haveria grande dúvida relativamente a essa legitimidade, uma vez que o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados prevê como uma das circunstâncias legítimas ou de tratamento legítimo de dados pessoais quando estão em causa os interesses vitais dos titulares de dados pessoais. Portanto, e aqui não há dúvida nenhuma, esteja-se ou não interessado em ser vacinado, portanto não há dúvida nenhuma que o Serviço Nacional de Saúde age no interesse do titular ao utilizar estes dados, quer na fase da convocatória, quer depois na fase portanto, do próprio registro que a pessoa se encontra vacinada. Não há dúvida aqui que tinha de facto legitimidade para o fazer. Depois discute-se a questão da base de dados dos vacinados, e com isto concluo. É uma discussão que certamente vai fazer correr muita tinta, como se costuma dizer. Nós não temos aqui a perspectiva em Portugal de ter um regime muito agressivo, por assim dizer, de uma base de dados, como por exemplo já foi anunciado em Espanha. Espanha anunciou que iria ter uma base de dados de fácil acesso, inclusive é aberta
agências que estejam ligadas ao transporte de pessoas ou de viagens, em que é possível saber se a pessoa está ou não vacinada para a Covid-19, portanto, o que abriria a porta a algum tipo de discriminação, até na própria liberdade de circulação da pessoa. Portanto, em Portugal não caminhamos para aí, pelo menos até ver. De facto, aqui está em causa apenas esta base de dados e a forma de contacto que está perfeitamente identificada e indicada como estando obrigada aos requisitos gerais de segurança no acesso que o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados já prevê para o demais tratamento de dados. E da minha parte, estamos conversados contra estes dois pontos, fico naturalmente à disposição para as questões que queiram colocar numa fase posterior. Obrigada, Dr. Daniel. Vou passar a palavra então ao Dr. Hugo. Boa tarde, Dr. Hugo. Olá, boa tarde. Olha, eu antes de mais também gostaria aqui de replicar o sentimento também que foi aqui partilhado pelo meu colega, pelo Dr. Daniel, no sentido de que é um enorme gosto estar aqui uma vez mais neste webinar que está a ser organizado pelo Informador Fiscal e também prestar os devidos esclarecimentos e eventualmente estar aqui também à disposição para quem quiser relativamente às dúvidas que tenham sobre a aplicação desta Lei 4B de 2021. E agora relativamente, e muito em concreto, à parte sobre a qual irei falar, eu irei agora aqui dividir a minha intervenção em dois pontos. Em primeiro lugar, relativamente à suspensão dos atos de diligências e prazos processuais e, por outro lado, os prazos procedimentais. Uma nota para referir que, e antes de tudo mais, que efetivamente esta lei, apesar de ter sido promulgada e publicada no dia 1 de fevereiro, apresentam efeitos retroativos a 22 de janeiro de 2021. Tal qual aconteceu, conforme referido pelo meu ilustre colega, relativamente às assembleias de condomínio. O que vale isto por dizer também, a par dessa temática, que todos os atos praticados em sede judicial, todas as diligências também aí realizadas, consideram-se perfeitamente válidas, insuscetíveis de invocação qualquer tipo de vício, de nulidade ou anulabilidade relativamente às mesmas e, nessa medida, tudo o que está feito considera-se ratificado, considera-se perfeitamente válido. Num segundo ponto, e deixando esta pequena questão prévia, efetivamente esta Lei 4B de 2021 veio a decretar a suspensão de todas as diligências e todos os prazos para a prática de atos processuais. A prática de atos processuais estes que são praticados nos nossos tribunais. E aqui devemos sempre entender o sentido do tribunal como um sentido mais amplo. Estamos a falar aqui de tribunais judiciais, de tribunais administrativos, tribunais fiscais, o Tribunal Constitucional, os julgados de paz, inclusivamente entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal, entre outras entidades equiparadas que nós temos para o efeito. E nesta medida, o regime-regra que foi aqui instituído foi a suspensão de todos estes atos, diligências e prazos. E isto, uma pequena ressalva, que não obstante esta suspensão ser a regra, a verdade é que não obsta, em momento algum, a que as secretarias judiciais, independentemente da natureza do processo, ser um processo de natureza urgente ou não, as secretarias judiciais irão proceder à tramitação normal e regular dos seus trabalhos. Deste modo, e considerando esta regra da suspensão dos prazos e das diligências, e conforme também o nosso legislador nos vem habituando, se calhar, e na minha modesta opinião, um bocadinho mal, vivemos um bocadinho daquilo que são as exceções e não vivemos em função das regras que efetivamente devemos ter em consideração. E nesta medida importa aqui esclarecer o seguinte, é que nós temos uma regra e depois temos quase um indeterminado número de exceções a esta regra da suspensão dos prazos e das diligências processuais. Eu não poderei, porque não tenho tempo de estar a elencar todas as exceções que estão previstas, irei aqui apenas abordar as mais importantes ou
por outro lado, aquelas que poderão ter uma aplicação prática e poderão ter também, por outro lado, um tato mais direto com as pessoas daquilo que é a regularidade da vida. E para referir o seguinte, uma primeira grande exceção a esta suspensão dos prazos dos atos e das licenças processuais tem a ver com o seguinte: caso todas as partes aceitem e apelarem expressamente ter condições para assegurar a sua prática através de plataformas informáticas que possibilitam a sua realização, quer por via eletrónica, quer através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferências, videochamadas ou equivalente, estamos perante uma situação que a diligência poderá ser efetivamente realizada. Uma vez que não é o facto de estarmos ausentes dos tribunais que irá obstar a poder realizar-se e a desenvolver-se com normalidade a tramitação deste mesmo processo. Aqui gostaria de salientar 2, 3 pequenos pontos. O nosso legislador, infelizmente, não teve a assertividade mais adequada, no meu entendimento, nomeadamente quando fala nesta Lei 4B, quando se refere a partes, e aqui partes, não estamos a falar de partes a entender-se no processo civil apenas. Aqui o nosso legislador quis que o conceito de partes seja extensível também, nomeadamente a sujeitos ou a intervenientes processuais no âmbito dos processos penais, bem assim a intervenientes processuais no âmbito dos processos fiscais, dos processos administrativos e inclusivamente também dos reclamantes, dos reclamados no âmbito dos processos de resolução alternativa de litígios. E por outro lado, seria uma questão que tem que se ter em consideração neste ponto, tem a ver o seguinte, é que casuisticamente, e isto é uma palavra que eu irei usar algumas vezes agora relativamente a este tema, é que casuisticamente também terá que existir alguma sensibilidade, quer por parte dos nossos tribunais, encabeçados pelos seus juízes, quer inclusivamente por parte dos mandatários, no sentido de que o facto de realizarmos estas diligências através de meios de comunicação à distância, existem o princípio da identidade e da fiabilidade do depoimento que deverá ser sempre assegurado. Isto porque evitar situações como aquelas que já foram denunciadas, inclusivamente de pessoas que se encontram com manuscritos a prestar depoimentos, pessoas que se encontram com gravadores, quer dizer, isto são situações que nós temos que evitar. Se nós queremos que a justiça seja feita, teremos também que disponibilizar à própria justiça todos os meios e todas as ferramentas que permitam, por um lado, assegurar a identidade, por outro, assegurar a fiabilidade do depoimento das testemunhas. Uma outra exceção que se encontra à suspensão dos prazos processuais, e esta apresenta um cariz prático muito relevante, tem a ver com o seguinte, que não se consideram suspensos os prazos para a interposição do recurso, para a arguição de nulidades ou requerimentos de retificação ou de reforma da decisão final proferida pelo Tribunal de Primeira ou de Segunda Instância. Isto vale por dizer, o seguinte, e vou exemplificar de uma forma muito prática. Vamos supor que temos uma sentença que é proferida no dia 10 de janeiro do ano de 2021. Supostamente, o prazo ficaria suspenso com efeitos retroativos ao dia 22 de janeiro, através da publicação desta Lei 4B de 2021. Contudo, o que este normativo nos vem a dizer é que, mesmo tratando-se de processos não urgentes, o prazo para a interposição do recurso não fica suspenso. Ou seja, o prazo continua a correr e o facto de o interveniente processual não exercer devidamente esse direito nesse prazo, irá ficar precluído o respectivo direito ao recurso. E isto é uma questão muito prática e com bastante relevância, que em muitos casos me parece que está a ser desvalorizado
e inclusivamente até não tido em devida conta por parte quer das pessoas, quer de outros profissionais. Por outro lado, outra exceção que está prevista também ao regime-regra da suspensão tem a ver com a própria tramitação dos processos dos nossos tribunais superiores, mesmo que se tratem de processos não urgentes. E esta tramitação tem só aqui duas pequenas particularidades que se prendem com o seguinte. Em primeiro lugar, não suspende a tramitação nos tribunais superiores caso não exista ou não seja suscetível de realização de atos presenciais, como muitas vezes acontece nos julgamentos do recurso, e por outro lado, estando em causa estes atos presenciais, uma vez mais o nosso legislador veio estabelecer que, caso todas as partes o aceitem e declarem expressamente terem condições para assegurar a respectiva prática através de meios de comunicação à distância, também resulta que não irá suspender estes prazos nas tramitações. Por outro lado, mais uma exceção, e isto vai ser assim porque só vamos falar das exceções, mais uma exceção ao regime da suspensão tem a ver com o seguinte: nos processos urgentes ou nos processos em que, por decisão da autoridade judicial, seja determinada a não suspensão, esse processo irá seguir a sua tramitação de forma perfeitamente normal. E aqui, só para fazer um pequeno parênteses, inclusivamente a nós aqui no escritório já nos aconteceu daquilo que acabei agora aqui de referir, nomeadamente de ter existido o próprio tribunal ter determinado que o processo, tendo em conta os elementos que já constavam dos autos, e apesar de ainda não ter sido realizado o respectivo julgamento, que o processo não iria ficar abrangido por este regime da suspensão e, nessa medida, a tramitação iria ser desenvolvida e ia ser desenrolada de forma normal, como até aqui se verificava. Aqui, neste ponto, também duas pequenas notas, no sentido de que as diligências em que requeiram a presença física das partes, dos mandatários, das testemunhas e outros intervenientes, terão que ser feitos também através de meios de comunicação à distância, caso não exista um prejuízo aos fins da realização da justiça, tal qual já me tinha referido anteriormente. E por outro lado, também nestes processos urgentes ou quando exista uma decisão da autoridade judicial a determinar a sua realização, será importante que, no caso de não ser possível a realização desta diligência através de meios de comunicação à distância, compete ao Tribunal assegurar a realização da mesma diligência em local que não implique a presença de um número de pessoas superior ao previsto, pelas recomendações das próprias autoridades de saúde e também das próprias orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes. Uma outra exceção que está prevista ao regime-regra tem a ver com o seguinte, é que não se verifica a suspensão dos prazos dos atos e das diligências nos processos e nos procedimentos para a defesa de direitos, liberdades e garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências inconstitucionais ou ilegais. Esta situação aqui, muito em concreto, o nosso legislador quis referir-se, entre outras, aos casos da fixação de residência, aos casos de detenção de pessoas para a aplicação das normas de segurança em vigor, e isto, a título de exemplo, alguém que viola uma obrigação de confinamento, alguém que viola uma obrigação de isolamento profilático, está enquadrado neste normativo, e também, por exemplo, os casos das buscas domiciliárias também não estão suspensas, e também o facto de ser possível às pessoas, apesar do estado de emergência decretado e apesar da suspensão dos atos, em momento algum pode ser sonegada o acesso
em momento algum pode ser sonegado o direito das pessoas ao acesso aos tribunais. Ou seja, o facto de existir estas suspensões em momento algum não obsta a que as pessoas tenham acesso aos tribunais, conforme inclusivamente resulta da nossa Constituição. É um direito constitucional, é um direito fundamental e que, nessa medida, também acabou por ter aqui reflexo nesta Lei 4B de 2021. Uma outra exceção ao regime-regra tem a ver com o seguinte: é também determinada que nos processos, nos procedimentos, nos atos e nas diligências que se revelem necessários a evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, nomeadamente nos casos relativos a menores em perigo, e estou aqui a falar dos regimes de promoção e proteção de menores, nos processos tutelares educativos, e inclusivamente nas diligências e julgamentos de arguidos presos, também nestas situações temos uma suspensão temos uma derrogação da regra geral da suspensão. Neste particular, gostaria só de salientar uma pequena curiosidade que na própria Lei 4B resulta no respectivo artigo 6B, número 13, um reforço das garantias e do direito de comunicação entre o advogado e os arguidos detidos ou presos, a par daquilo também que já se verifica, inclusivamente no Regulamento Geral dos Serviços Prisionais, no artigo 102. Ou seja, o facto de estarmos perante uma situação pandémica, o facto de estarmos perante uma situação em que as regras de saúde pública, de sanidade e de higiene estão exponenciadas, em momento algum obsta a que o mandatário e o seu constituinte não possam conferenciar, não possam apresentar, não possam estabelecer a sua estratégia e não possam conferenciar. Isto acaba por sair reforçado também, uma vez mais, nesta Lei 4B de 2021. Por outro lado, existem aqui depois mais duas breves situações em que é determinada a derrogação desta regra geral da suspensão. Estamos a falar aqui de duas questões muito breves, nomeadamente nos processos para a fiscalização prévia do Tribunal de Contas e também nos processos e procedimentos relativos à eleição do Presidente da República. Se bem que esta lei entrou em vigor no dia 1 de fevereiro de 2021, com efeitos retroativos ao dia 22 de janeiro, o Sr. Presidente da República já havia sido eleito antes da publicação desta lei, acabou por trazer aqui, ou para tentar tapar aqui algum vazio que tinha existido anteriormente, por forma a sanar e por forma a criar aqui uma coberta de legalidade em torno dos processos e procedimentos que foram necessários desenvolverem-se relativamente à eleição do Presidente da República. Por outro lado, eu gostaria aqui também de referir o seguinte: o nosso legislador teve aqui uma pequena preocupação em estabelecer, digamos assim, e como nós aqui no escritório costumamos dizer, condições especiais de suspensão desta regra geral. A primeira grande condição especial de suspensão tem a ver com o prazo de apresentação do devedor à insolvência. Uma pequena nota para referir que o prazo de apresentação do devedor à insolvência não é um prazo judicial, não é um prazo de caducidade. Não obstante ser um prazo para uma determinada pessoa desencadear um ato junto dos tribunais, trata-se de um verdadeiro poder-dever, não é? Mas não é um prazo judicial. E esta suspensão do prazo de apresentação do devedor à insolvência é particularmente importante quando estamos aqui a falar que foi funcionar como uma válvula de salvaguarda por parte do nosso legislador, por forma a afastar as consequências negativas que o não cumprimento do prazo previsto para o devedor se apresentar à insolvência poderá acarretar para o mesmo. E isto, estou a falar em três questões muito breves, que têm a ver, em primeiro lugar, com a presunção de culpa grave na declaração de insolvência, pelo facto
de o devedor não se apresentar no prazo previsto na lei. Por outro lado, o facto de, se o devedor também não se apresentar no prazo em que a lei prevê, poderá haver a sua insolvência qualificada como culposa, e por outro lado, e se calhar com maiores consequências, tem a ver com as próprias consequências criminais e as consequências penais que poderão resultar desta não apresentação, nomeadamente no que tange ao facto de os credores verem prejudicados os seus créditos perante o insolvente. Ou seja, esta suspensão do prazo de apresentação do devedor à insolvência tratou-se uma preocupação do nosso legislador em, única e simplesmente, afastar as consequências negativas que a sua não apresentação tempestiva possa acarretar para o mesmo. Por outro lado, existe também aqui uma outra circunstância especial relativamente a esta suspensão do prazo para a prática de atos, e que tem a ver com os prazos para a serem praticados no âmbito do processo executivo. Ou seja, o nosso legislador também estabeleceu que os atos a praticar em sede de execução consideram-se suspensos. Contudo, e como não poderia deixar de ser, existem também várias exceções a este regime-regra estabelecido ao processo de execução. Estas execuções compreendem-se e nota-se aqui também alguma atenção por parte do nosso legislador e poderei elencar de uma forma muito breve no seguinte. Em primeiro lugar, estamos a falar que quando se tratem de pagamentos a realizar fruto da venda de bens penhorados, e esse ato em concreto a de ser desenvolvido e desencadeado no âmbito do processo de execução, esse ato não é suspenso. Por outro lado, quando estamos a falar de atos que causem prejuízo grave à subsistência do exequente ou cuja a não realização lhe provoque um prejuízo irreparável, todos esses atos também não se encontrarão suspensos. E aqui, dentro deste ponto, duas notas muito breves, que têm a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, estamos a falar destas situações em que causam prejuízo grave à subsistência do exequente ou lhe provocam um prejuízo reparável, nomeadamente quando o exequente beneficie da penhora de rendimentos com um caráter reiterado, continuado por parte do executado, ou, por exemplo, como também acontece muitas vezes no caso do incumprimento das prestações de alimentos, em que existe a penhora destes mesmos valores. A segunda nota tem a ver com o seguinte, é que, efetivamente, no âmbito das discussões para o texto final da Lei 4B, chegou a estar, inclusive, no Parlamento, um normativo em que fazia também a referência ao executado, nomeadamente em que havia uma referência inicial de que os atos que causassem um prejuízo à grave subsistência do executado ou lhe provocassem um prejuízo irreparável também seriam considerados suspensos. Esta intenção foi rejeitada, foi afastada, uma vez que houve aqui uma especial preocupação do nosso legislador em apenas abranger o exequente e não o executado. Por outro lado, e também ainda relacionado com o processo de execução, mas também com o processo de insolvência, há aqui uma pequena nota que também será importante de destacar, tem a ver com o seguinte, é que os atos que se encontrem relacionados com as diligências para a entrega judicial da casa de morada de família, e aqui o conceito de casa de morada de família não poderá ser entendido num conceito técnico, mas num sentido lato, ou seja, basta que seja a residência. Ou seja, neste tipo de situações, quando há a entrega da casa de morada de família, no âmbito das ações, nas ações de despejo, nos procedimentos especiais de despejo, ou inclusivamente nos processos para entrega de coisa móvel, existiu a preocupação do nosso legislador em suspender estes atos durante a vigência
da Lei 4B de 2021. E isto compreendem-se também por razões de saúde, por razões de tutela do nosso processo, nomeadamente não colocando pessoas mais fragilizadas, sem um teto e sem a habitação, até porque o direito à habitação é um direito também fundamental, constitucional, e nessa medida o nosso legislador também teve aqui uma especial preocupação em salvaguardar uma vez mais este direito. Uma última nota, relativamente também a uma exceção ou uma suspensão de que se verifica, e apesar de não resultar diretamente da Lei 4B de 2021, mas acaba por estar estritamente relacionada com isto, que tem a ver com o seguinte, é que o Decreto-Lei 6B de 2021, de 15 de janeiro, no seu artigo 6º, veio a determinar a suspensão entre o dia 1 de janeiro de 2021 e o dia 31 de março de 2021, a suspensão dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, pela Segurança Social e outras entidades equiparadas. Ou seja, aqui também, apesar de não resultar diretamente desta lei, estes processos também se encontram suspensos ao abrigo deste normativo que acabei agora aqui de citar. Por outro lado, e se calhar também para poder estender aqui bem o meu tempo e para não estar aqui a amassar em demasia, eu agora vou só elencar alguns aspectos relativamente aos prazos procedimentais. Uma vez mais, e no que tange aos prazos procedimentais, o nosso legislador, uma vez mais, teve a preocupação em criar um regime regra geral da suspensão desses mesmos prazos. Neste caso, utilizou uma técnica relativamente diferente àquela que se verificou para a suspensão dos prazos de natureza judicial, e então foi determinado pelo nosso legislador que a suspensão dos prazos neste tipo de atos suspendem-se em 3 grandes campos. E estes 3 grandes campos são balizados de forma muito objetiva e, logicamente, terão também as suas exceções. Uma vez mais. Ou seja, consideram-se suspensos os procedimentos que corram termos em cartórios notariais e conservatórios. Também são suspensos os procedimentos contranacionais sancionatórios e disciplinares, e são suspensos também os procedimentos administrativos e tributários, no que respeita à prática de atos por particulares. Ou seja, a suspensão, e sobre este último ponto, a suspensão abrange apenas os atos de interposição da impugnação judicial, da reclamação graciosa, do recurso hierárquico ou outros procedimentos de idêntica natureza. E, relativamente a este regime geral da suspensão, como eu referi, foram aplicadas e foram previstas várias exceções. Em primeiro lugar, e também pela própria natureza do processo, uma das exceções a este regime geral tem a ver com os procedimentos administrativos especiais, em que a lei qualifica como urgentes, não são alvos de qualquer tipo de prazo de suspensão. Por outro lado, e também os procedimentos concursais no âmbito das magistraturas previstas nos respectivos estatutos, bem como os procedimentos para ingressos nas magistraturas, também não se encontram suspensos. Por outro lado, também não se encontram suspensos os procedimentos de contratação pública, nem os procedimentos de leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências. Também o nosso legislador determinou que nos procedimentos no âmbito das atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que impliquem a prática de atos realizados por via eletrónica também não estão suspensos. E aqui uma pequena ressalva que tudo o que esteja em causa
no âmbito deste tipo de processos ou procedimentos, e uma vez que houve esta preocupação em o nosso legislador conferir o levantamento da suspensão quando os atos a praticar podem ser por via eletrónica, em momento algum se considerarão suspensos esses mesmos prazos. Mais 3 notas muito breves para referir o seguinte, que também não estão suspensos os atos que não caibam ao particular e que sejam praticados nos procedimentos administrativos, ou seja, estamos aqui a falar de todos aqueles atos que sejam praticados pela administração, mas não pelo particular. Porque, conforme já referi anteriormente, que os atos a praticar pelo particular, grosso modo, não todos, mas grosso modo, estarão suspensos ao abrigo desta lei. Por outro lado, também os atos que caibam à Autoridade Tributária Aduaneira, à Segurança Social e a outras entidades equiparadas, também não estão suspensos. Deverão seguir a sua normal e regular tramitação. No procedimento tributário muito em concreto e no que respeita aos atos de particulares, também não estão suspensos, à exceção daqueles que referi anteriormente. E estou aqui a lembrar-me de estar aqui de um exemplo muito fácil para se perceber aonde é que o nosso legislador pretendeu chegar com esta suspensão e não suspensão. Vamos imaginar, por exemplo, na sequência de uma liquidação oficiosa em que um contribuinte tem um prazo para pagamento voluntário até ao dia 10 de fevereiro do corrente ano de 2021. O não pagamento voluntário dentro do prazo que é conferido, logicamente que irá colocar numa posição de incumprimento esse mesmo contribuinte e será desencadeado posteriormente o processo para a cobrança coerciva, o famoso processo de execução fiscal. E também irá correr, a partir do termo desse prazo, o prazo para o contribuinte reclamar graciosamente dessa mesma liquidação. O que é que aqui acontece? Neste cenário, e para o contribuinte poder pagar voluntariamente o valor que foi liquidado em sede de liquidação oficiosa, o prazo não se suspende. Por outro lado, e caso o contribuinte não proceda a esse pagamento voluntário, e será a partir do termo desse prazo que irá começar a correr o prazo para poder reclamar graciosamente, esse prazo para a reclamação graciosa já irá ficar suspenso. O nosso legislador teve esta pequena preocupação, ou seja, tentar restringir ao máximo o âmbito de aplicação desta suspensão para que não houvesse também aqui uma forma exacerbada e descontextualizada de suspensão de tudo o que estaria em causa no âmbito destes processos. Por fim, e está também aqui para terminar, e serei agora aqui também muito breve, que tem a ver com uma particularidade que ainda não falei e que está previsto, quer para os atos, quer para os prazos processuais, quer para os prazos procedimentais. Eu aqui irei ser muito breve, até porque isto quase que daria um novo tema, um novo webinar, que tem a ver com o seguinte. O nosso legislador também se preocupou em determinar a suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os processos e procedimentos. Esta suspensão, prevista na Lei 4B de 2021, prevalece sobre quaisquer regimes que estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou de caducidade e, ao contrário daquilo que foi previsto inicialmente ou primariamente na Lei 1A de 2020, este prazo de prescrição irá acrescer ao período em que vigorar a mesma. Aqui eu só queria deixar aqui 2 notas muito breves, até para não me alongar mais, que tem a ver com o seguinte. Uma chamada de atenção muito importante, que esta suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade deve ser efetuada de forma casuística, ou seja,
nós não poderemos pensar que de uma forma linear e de uma forma global e total e até indiscriminada, não é? Se consideram como suspensos os prazos de prescrição e caducidade. Não, temos que analisar sempre de forma casuística. Até porque, em momento algum, o nosso legislador preveu ou teve o cuidado de aplicar este regime da prescrição e da caducidade aos prazos de natureza substantiva. E eu aqui gostaria só também de dar aqui um pequeno exemplo, a par daquilo que fiz com a questão da reclamação graciosa, um pequeno exemplo para se entender devidamente como é que poderemos entender esta questão da prescrição e da caducidade, que tem a ver com o seguinte. Vamos imaginar que na venda de um determinado bem móvel com defeito, o comprador tem o prazo de 6 meses para denunciar o defeito e dentro desses 6 meses tem o prazo de 30 dias para denunciar o defeito após o conhecimento do mesmo. E após a denúncia desse defeito tem um prazo de 6 meses para apresentar e para interpor a respectiva ação em tribunal. O que é que acontece com esta particularidade? O prazo de caducidade para o exercício do direito da comunicação do defeito do bem não está suspenso por esta lei. Ou seja, qualquer pessoa que queira denunciar um defeito terá que o fazer dentro dos prazos que estão estabelecidos na lei ordinária. Não é aplicado este regime excepcional. Contudo, para que o comprador possa interpor a ação contra o vendedor, nomeadamente para reposição do seu direito no âmbito da venda que lhe foi feita de forma defeituosa, esse prazo, sim, está suspenso no âmbito desta Lei 4B de 2021. Agora, uma última nota final que tem a ver com o seguinte, até da nossa sensibilidade e daquilo que nós aqui no escritório também analisamos do ponto de vista jurídico e do ponto de vista prático, nós entendemos que, inclusivamente, que houve um especial cuidado em manter em funcionamento a nossa justiça. Contudo, o nosso legislador também se preocupou em manter a justiça em funcionamento, mas sem a presença das pessoas. Ou seja, manter incólume o acesso ao direito à justiça e aos tribunais, mas evitando que as pessoas se façam deslocar aos tribunais, evitando os contactos, evitando as presenças e evitando o aglomerar de pessoas. E daí, numa ou noutra situação que foi aqui invertida, efetivamente o nosso legislador podia ter feito as coisas de forma diferente, até porque já tinha a experiência da Lei 1A de 2020, contudo, é um regime que efetivamente não paralisa por completo, ao contrário daquilo que se verificou anteriormente, não paralisa por completo o nosso sistema judicial e neste ponto acho que muito bem, tentando sempre manter o funcionamento da justiça para que também os direitos das pessoas, esses sim, o mais importante, os direitos das pessoas possam ser exercidos e possa ser feita a devida justiça nos casos em que se reclame essa mesma decisão perante os nossos tribunais. Obrigado. Obrigada, Dr. Hugo, pela apresentação, que foi bastante esclarecedora. Até ao momento não temos qualquer tipo de questão. No entanto, relembro quem nos acompanha através da plataforma Zoom e também em direto no Facebook, que poderão também consultar diverso conteúdo na página do Informador Fiscal em www.informador.pt, conteúdo que temos também disponibilizado, feito em parceria com a ADC Advogados, a quem agradeço uma vez mais a parceria. Tenho aqui uma questão que nos diz o seguinte: boa tarde a todos, a minha pergunta é para o Dr. Daniel e é a seguinte: tendo em conta que a licitude do tratamento de dados pessoais pelos Estados, no caso de vacinação referido, encontra fundamento nos interesses vitais dos titulares, o caso exemplo espanhol de partilha com terceiros desses dados não extravasa a finalidade
com que os dados foram recolhidos e tratados, poderemos dizer que protegem interesses vitais do titular, impedindo-o, por exemplo, de recorrer a serviços de transporte que possam ser essenciais para que se desloque ao seu local de trabalho. Mais ainda, se forem partilhados com empresas privadas, por exemplo, transportes, pode ser considerada lícita a partilha desses dados por parte do Estado espanhol e pode ser considerada lícita a sua partilha quase que em fórum? Bom, são bastantes questões. É uma questão com várias questões. Mas interessante, de facto, naturalmente, que aquilo que foi veiculado como sendo uma intenção do Estado espanhol, naturalmente extravasa em grande medida, em larga medida, aquilo que é a legitimidade para o tratamento desses dados. Portanto, nós tratamos dados, a chamada categoria de dados especiais, tratamos-los com alguma reserva. Nos fundamentos da licitude para o tratamento de dados pessoais, temos como uma das causas de licitude precisamente a defesa dos interesses vitais do titular ou dos titulares, se tivermos a ver isto numa lógica mais holística, mais ampla, mais de comunidade, mas de facto aquilo que redundaria na utilização destes dados e desta informação sobre quase colocar em gavetas os vacinados e os não vacinados, que naturalmente levaria a uma discriminação, é precisamente tudo aquilo que o normativo em questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados pretende evitar. É precisamente impedir que qualquer pessoa, em razão da sua situação de saúde, em situação das suas convicções políticas, religiosas, orientação sexual, enfim, é precisamente o que se pretende evitar. Por isso, naturalmente que a avançar esta intenção anunciada, não sei se foi também para causar enfim, a empurrar, por assim dizer, alguns indecisos para a vacinação, mas de facto a ir avante, naturalmente que veremos muito rapidamente reações, sobretudo do tipo cautelar, para impedir que o Estado espanhol avance com esta violação flagrante daquilo que é o direito da União, nomeadamente o direito que está vertido neste regulamento. Obrigada, Dr. Daniel, pela resposta à questão. Relembro uma vez mais que, não havendo questões, iremos terminar o webinar de hoje e poderão acompanhar também, quem só chegou agora, poderá depois ver ou rever este webinar, que ficará disponível na página do Facebook, na página do Informador Fiscal, ou também no nosso canal do YouTube, o canal do Grupo Informador Fiscal. Portanto, podem depois também rever este webinar. Não havendo mais questões, darei por terminado este webinar. Agradeço a parceria com a ADC Advogados uma vez mais, em especial aos nossos oradores convidados, o Dr. Daniel Alves da Cunha e o Dr. Hugo Alves. Agradeço imenso a disponibilidade e a colaboração e a apresentação que fizeram, que foi de facto bastante esclarecedora. Muitíssimo obrigada, até uma próxima. Obrigado nós, até breve. Obrigada.